Boa noite a todos. Vamos continuar a conversa a partir do gancho aí que o Carlos deixou para a gente. A gente às vezes escuta umas frases que fazem a gente pensar muito, né? Conversando com colegas, ouvi uma frase que bate na minha cabeça toda hora, assim, quando discute biodiversidade. O mato está a serviço do homem, não o homem a serviço do mato. Aí quando você escuta isso, mas peraí, como é que é isso? Vamos tentar entender, porque se o mato está a serviço do homem, primeiro, é uma forma não muito elegante de chamar a mais rica biodiversidade do mundo que a biodiversidade brasileira, chamar de mato, não está correto. Segundo, é porque quando você acredita, ou parte da premissa que o mato é que está a serviço do homem, você pode fazer qualquer coisa com ele. E aí, voltando um pouco no que aconteceu nos anos 70, a gente viveu um período complicado, era preciso ocupar o Brasil. Nos anos 72, 73, o governo militar viveu o período da guerrilha do Araguaia, totalmente despreparado para enfrentar aquele negócio. Eu preciso ocupar esse país aí, porque eu não conheço ele, e começou então uma geopolítica de ocupação, começou a se ocupar o Cerrado, começou a se ocupar a Amazônia, e tudo o que aconteceu naquele período para cá, até 88, na Constituição, foi abençoado pelo governo. Nós temos que ocupar, programas de ocupação foram desenvolvidos, financiamentos para isso foram feitos, né? Então, isso tudo aconteceu porque havia um sinal verde do governo, e sempre com essa premissa, que é o mato está a serviço do homem. Vamos desmatar e vamos ocupar isso aqui e vamos produzir. E aí começa algumas coisas interessantes. Em 1970, a Amazônia estava 1% desmatada, 1%. Quando chegou em 2014, nós já estávamos aí com 20% desmatado. Olha como é que isso aconteceu. Nós estamos falando aí de uma situação bem interessante, e aí começa-se a criar mecanismos políticos. Tem o bioma Amazônia, mas isso é coisa de biólogo, isso é coisa de ambientalista, isso é coisa do Ministério do Meio Ambiente. Vamos criar a Amazônia Legal. E a Amazônia Legal envolve uma série de políticas públicas que permitem, então, o avanço dessas políticas e que vão ocupando todo o Cerrado e a Amazônia, que tem sofrido bastante com esse desmatamento. Quando você cai na Amazônia Legal, você está falando em mais de 500 milhões de hectares. Quando você está no bioma Amazônia, você está falando em 419 milhões de hectares. Então, é um pouco diferente do que está acontecendo quando você enfoca um lado ou outro. Todos os estudos que foram feitos recentemente na tentativa de quantificar isso, principalmente o Terra Classic, foi feito um estudo INPE-Embrapa, bem preciso, começou-se a quantificar essas coisas. Nós estamos com 74 milhões de hectares na Amazônia, Amazônia Legal, corte raso. Corte raso significa cortou tudo. Nós estávamos conversando ali dentro, depois criou-se uma técnica de desmatamento bem interessante, que é o desmatamento seletivo. O cara corta a árvore, mas o satélite não vê. Ele vai cortando as principais árvores que têm valor econômico, desmata aquilo, depois joga o boi ali embaixo, e aí você começa a ver esse avanço. Então, são 74, hoje deve estar se gerando, beirando 76 milhões de hectares. Cortou, corte raso. O que você faz com isso? O que nós vamos fazer com isso? Se você não controlar e não der uma atividade econômica para essa coisa, o desmatamento continua. É preciso continuar o desmatamento? Quando a gente olha isso em termos de agricultura, existe aí alguns pontos que são conflitantes. Eu coloco como primeiro vetor de desmatamento o contrabando de madeira, que aconteceu no Brasil nos anos 80. Era impressionante, no Porto de Belém, você chegava lá, eram milhões de toras que eram exportados para os Estados Unidos, para a Europa, que hoje nos cobram a preservação da floresta, mas era uma coisa impressionante, madeira nobre, e nenhum esforço de reposição disso. Depois entra a pecuária e depois entra a agricultura. A pecuária, hoje, ela representa em torno de 22% de ocupação da Amazônia.
Nesses 74 milhões, 22% é pecuária, e mais 22% ou 23% entra a agricultura. Mas aí é o conceito de Amazônia Legal e o bioma Amazônia. Tá? Este número é um número interessante porque, com a preocupação da expansão da soja para a Amazônia, foi feito um acerto com o agronegócio. Vamos discutir a moratória aqui, vamos parar com esse negócio. Por quê? Por que foi discutido isso? Primeiro, o Brasil era foco de inúmeras pressões internacionais com relação a emissões de gás de efeito estufa, os problemas climáticos estão surgindo e é necessário manter essa floresta, porque se ela não for mantida, nós vamos desequilibrar toda a física da atmosfera do mundo inteiro. Então, é necessário, é uma questão de sobrevivência. Se a gente não conservar essa floresta, nós vamos perder muito. A culpa é do boi, é fácil quando você fala isso, a culpa é do boi, o boi foi um vetor, desde o princípio, desde o descobrimento do Brasil, ele foi entrando, o Brasil em 1500, em 1600, ele já tinha mais de 100 quilômetros desmatados na sua costa para exportação de pau-brasil, é uma coisa, na Amazônia não foi diferente, enquanto que os países desenvolvidos levaram 500, 600 anos para cortar a sua madeira, nós estamos levando 40, essa é a diferença que nós temos, principalmente na Amazônia e no Cerrado brasileiro. Né? Então, está indo muito rápido essas coisas, não está dando tempo, voltando ao foco central do Carlos, não está dando tempo para a gente estudar aquela biodiversidade. Nós precisamos de tempo. Por isso que você pede, por exemplo, uma moratória de uma soja. Não pode expandir. Primeiro porque não vai dar certo. Se expandir muito, então, o problema de pragas e doenças vão ser imensos. Já são, inclusive, na franja Cerrado Amazônia. Esse problema não é problema de falta d'água, não é um problema de aumento de temperatura, é um problema de doenças que se proliferam com umidade e temperatura elevada. Então, fica muito caro produzir. Então, você tem que... Como é que você barateia isso? Com terra barata. Então, vai expandindo e ocupando. O boi, baixíssima produtividade. É preciso ampliar essa produtividade. Não, o boi foi o principal vetor do desmatamento da Amazônia. Em 2005, o governo, nós chegamos a 27 mil quilômetros quadrados de desmatamento num ano, 2005, um absurdo, um negócio absurdo, é um absurdo. Tá? Aí o governo acendeu a luz vermelha, não pode continuar desse jeito, porque senão, que cara nós vamos sentar nos fóruns internacionais para discutir políticas de mitigação, de redução de emissão de CO2, de melhoria ambiental, como é que nós vamos fazer isso desmatando 27 mil quilômetros quadrados? Aí o governo criou, então, que eles começaram a estudar essa coisa, embargaram os principais municípios desmatadores em 2007, 2008, começou a política de embargo, ou seja, fechou qualquer tipo de financiamento para 44, o número está me fugindo, uns 44 ou 46 municípios, 45 municípios, então não estou errado, na média de 45 municípios, e esses municípios, durante algum tempo, ou vocês reduzem o desmatamento, ou vocês não recebem mais financiamento de nada. E aí começou a grande transformação, o desmatamento foi caindo, e hoje a gente caiu, chegou a 4 mil quilômetros quadrados, hoje está sofrendo um retorno, saiu hoje um número na Folha de São Paulo, dizendo que aumentou em 13% as emissões, principalmente por conta de desmatamento, mas caiu absurdamente. Foi a política de maior sucesso que nós tivemos em mitigação de emissão de gás de efeito estufa. Controle do desmatamento. Tá? Isso tudo impactou na pecuária? Pelo contrário. Você reduziu o desmatamento e a intensificação da pecuária aumentou. A produtividade da pecuária aumentou. Então, o que era antes um sistema de produção precário, antigo, sem adoção tecnológica, passou a mostrar que é possível, sim, você, com desmatamento reduzido, aumentar a sua produtividade. E outros estudos que estão sendo feitos hoje mostram claramente que, se você adotar sistemas agroflorestais, integração, que a gente chama de integração lavoura-pecuária, e lavoura-pecuária-floresta, você consegue manter nesses 74 milhões de hectares, você consegue manter uma agricultura produtiva e rentável, sem precisar desmatar. Então, não há necessidade. Imaginem vocês, se nós pegarmos esses 74 milhões de hectares e trabalharmos com integração lavoura-pecuária, atingindo um ponto máximo de 2,5 a 3 cabeças por hectare,
e produzindo 3 toneladas de grãos por hectare, em 74 milhões de hectares. É o equivalente à nossa produção agrícola hoje, no resto do Brasil. É o equivalente à nossa produção. E é o equivalente a todo o rebanho nacional que nós temos, somente intensificando o uso dessa terra que já está aberta lá. É possível fazer isso? É possível. Precisa desmatar para crescer a produção? Não precisa desmatar. O desmatamento zero é uma realidade, não é uma realidade, é uma possibilidade de alcançar níveis de produção muito grandes, tá? Na Amazônia. Então, e no Cerrado também. O que eu estou falando para vocês vale para o Cerrado. Então, o que nós estamos perseguindo hoje? Intensificação produtiva, sistemas integrados de produção e a possibilidade de manter essa floresta e a biodiversidade preservada para a gente poder estudar. Qual é o interesse de estudar isso? São diversos. Tem a questão da pinça, que foi feita a partir do inseto, tem a questão da fibra ótica, que foi feita, tem a questão de produtos medicinais, que tem um leque enorme naquela floresta. Tem algumas espécies, tem uma espécie específica que me chamou muita atenção recentemente, que eles chamam de mulateiro, que é o eucalipto da Amazônia, cresce tão rápido quanto o eucalipto. Então, por que nós vamos passar 20, 30 anos propondo reflorestamento do Brasil somente não, mas principalmente com o eucalipto, se nós podemos estudar na nossa biodiversidade outras espécies madeireiras que tem lá, que podem substituir essas, e são nossas, né? O açaí nós quase perdemos, porque o Japão chegou a patentear alguma coisa, depois voltou atrás, né? Mas a gente quase perdeu. Jaborandi foi outro que foi estudado muito para controle de glaucoma, produziu-se muito e depois sintetizou-se. Hoje abandonou, não usa mais o natural. Então, por que nós não fazemos isso nessas 12 mil espécies que tem no Cerrado e nas outras tantas que tem na Amazônia, que chega a quase 20 mil, e a gente não estudou isso ainda? Sistemas de produção agrícola sustentáveis que permitem utilizar essa área que foi desmatada hoje existem. Eles estão aí, estão disponíveis, a tecnologia existe, tem que ser absorvida. Os estudos que nós fizemos mostram claramente que a produtividade da pecuária aumenta com o desmatamento caindo, então não há necessidade de desmatamento. Produtividade de grãos nessa área podem sim acontecer se você trabalhar com sistemas integrados, lavoura-pecuária, floresta. Esses são alguns sistemas que a gente conhece e sistemas agroflorestais que já estão lá, conhecidos, já se sabe, mas tem que ter escala nessas coisas. Então, para finalizar, eu acho que a gente tem hoje situações muito claras de domínio tecnológico e conhecimento que podem ser transferidos, principalmente na área agrícola, que nos deixam muita vontade para dizer, é possível ter sistemas sustentáveis na Amazônia de produção? Sim. Esses sistemas existem, podem ser desenvolvidos e podem ser implementados? Sim. E esse discurso de que para crescer eu tenho que desmatar, está errado, é velho, é ultrapassado. Nós não podemos defender isso. Nós podemos, sim, desenvolver aquela região com o que já foi feito, concordando ou não com o que foi feito. Mas são 75 milhões de hectares que estão lá desmatados. Temos que usar aquilo. E vamos usar corretamente, pelo menos com situações que permitam isso. O que precisa? Precisa de gente, precisa de tecnologia, precisa de vontade. Nós temos tudo isso. A vontade está meio complicada, mas gente, tecnologia e capacidade para fazer isso nós temos. Já foi provado em diversos experimentos e diversas situações que foram feitas aí. Aqueles 45 municípios foram desembargados? Foram, e alguns viraram até exemplo para o mundo. Como é que você sai de uma situação de um dos maiores desmatadores do mundo para um município que hoje tem uma situação equilibrada? Tem um município emblemático que todo mundo fala, que é Paragominas, mas tem outros também que, para poder sair do embargo, tiveram que fazer o cadastro ambiental rural, tiveram que, a cada ano que passar, reduzir em 10, 15% do seu desmatamento e provar que era possível fazer uma produção sustentável. Quantos municípios na Amazônia a gente teria que ter como alvo? 319, que são aqueles que têm pelo menos 10% da sua área desmatada ou 100 mil hectares desmatados. Esse é o alvo. Dá para fazer um planejamento? Dá. E, principalmente, se posicionar claramente contra o desmatamento da Amazônia. Esse discurso é velho, é um discurso de especulação imobiliária. Não podemos defender essa coisa, tá certo? É mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado.
Eu queria falar para vocês o seguinte, a Embrapa tem 16 laboratórios de sensoriamento remoto. O do cidadão citado aí é um deles. Começou criado pelo governo de José Sarney, por imposição da presidência da República, não foi criado pela Embrapa, foi criado por imposição do presidente da República, em 1990, e de lá para cá está a serviço do que tem de pior, na política ambiental e rural brasileira. Eu falo isso, meu amigo Edson Sano também conhece isso, porque nós, nesses últimos 30 anos, demos diversos pareceres contrários a certos trabalhos que foram de zoneamento, de aptidão, de não sei o quê, que saía dessa unidade, que hoje chama territorial. Antes era Embrapa Monitoramento de Satélites, depois virou JIT, depois criou um grupo dentro, depois criou Embrapa Territorial, e provavelmente, como o dinheiro está apontando para a logística, vai se tornar provavelmente Embrapa Logística no futuro. Então, essas coisas são impressionantes, porque nós somos 46 unidades de pesquisa, e essa é a única que, nos últimos, pelo menos 25 anos, eu não vejo uma ingerência forte de nenhuma diretoria, tá? Por conta de apoios políticos, por conta de apoio de imprensa, por conta de apoio de outras situações, e a gente cientificamente tenta mostrar, sempre mostrou que esses dados não conferem. Vários deles, um caso foi o zoneamento agroecológico do Maranhão, como a escala do mapeamento de solos era para 1 para 1 milhão e o governo exigia 1 para 250 mil, a proposta era ampliar o mapa de solos de 1 para 250 mil para 1 para 1 milhão e cruzar. Está perfeito, né? Ia ser um negócio perfeito. Isso aí, outros colegas bloquearam. Falaram assim, isso é um absurdo fazer um negócio desse. Depois, veio na época do Código Florestal, simultaneamente, nós estávamos fazendo o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar, que foi feita a 4 mãos, Marina Silva de um lado, Renaud de Stefanes do outro. Eles que definiram a legenda e pediram para a Embrapa fazer. Nessa época, a gente tinha um número, usando todos os critérios de redução de áreas possíveis que poderiam utilizar a expansão da cana, chegamos a 37% da área brasileira, ou algo próximo de 37% da área brasileira usando agricultura, que é o nome do IBGE, né? Eu não preciso da NASA para dizer que eu tenho 64 milhões de hectares. Não preciso da NASA, eu vou lá no IBGE, está lá. Né? E, aliás, não foi a NASA. Estou vendo o Bernardo aqui. Não foi a NASA, foi o Geological Survey. E, infelizmente, para o meu caso, o cara que fez esse trabalho chama Praçade. Aí eles acharam que era eu que estava atrás desse negócio. Eles é um chute danado e não é 7%, era 20%. Enfim. Essas coisas foram acontecendo, mas internamente a gente não tem. É por isso que os dados não casam. Ele vai ajeitando na medida que as pressões acontecem. Isso aconteceu com a cana-de-açúcar. Começou com 7%. E nós soltamos, então, a cana, mostrando que havia uma possibilidade de expansão de até 44 milhões de hectares para a cana-de-açúcar no Brasil. Muita gente gritou, falou assim, gente, em 500 anos, nós temos 8 milhões de hectares. Não vamos chegar nunca a mais 44 milhões de hectares, principalmente porque era reconversão de terras abandonadas que virariam produção de cana. E o número dele para o Código Florestal foi subindo, até chegar a 37,5%, que era o nosso número. Quer dizer, são frases interessantíssimas que nos deixam bastante chateados, que falam o seguinte, me diz aí o que você quer ouvir para ficar feliz que eu falo. Tá? E isso carece de qualquer tipo de respeito científico. Não há respeito científico na Embrapa, e eu sei que em outras áreas também, por conta desse trabalho, e desses trabalhos que saem dali. Me surpreende a SBPC, nos seus cadernos de Ciência e Cultura, ter publicado isso. Me surpreende. Tá? Então, significa que a nossa ciência também dá os seus deslizes por aí. Quanto ao CAR, para mim, é uma das melhores coisas que o Brasil já fez nos últimos anos. Nós estamos passando o Brasil a limpo. E nós precisamos dar uma olhada nessa coisa com muito cuidado e defender o CAR com unhas e dentes, porque uma vez que a gente conseguir fazer isso, e tendo resolução espacial, que já está surgindo por aí, principalmente com alguns trabalhos que foram feitos com RapidEye, você já consegue ver onde é que está o problema. É preciso verificar, é preciso fazer os estudos de acurácia, principalmente, mas estudos como Mapa e Biomas, as imagens que o Ministério do Meio Ambiente colocou à disposição durante 4 anos, 4 séries longas, Brasil inteiro, à disposição para se fazer o CAR,
e o avanço científico, eu tenho certeza que, se não houver nenhum golpe mais forte aí com relação ao CAR, todo ano tenta, né? Todo ano adia, todo ano vai para frente, né? Se a gente conseguir finalizar isso e conseguir fazer com que as secretarias de meio ambiente validem, nós vamos estar bem à frente de muitos países do mundo para resolver os nossos problemas. O meu tempo acabou, mas eu queria só dar essa ideia para vocês. Por favor, não confundam. Existe uma Embrapa muito séria e existe um grupo na Embrapa que não é respeitado nem dentro da Embrapa.